de quem era o dono daquele lugar. Então, por mais que essa informação, e aí eu acho que é a beleza do jornalismo, né? Por mais que essa informação circulasse, tinha comentado na cidade há 5 anos de que o Toffoli era dono. Outra coisa é você ir lá a campo e conseguir extrair essa informação de pessoas diretamente envolvidas. Então a Valentina fez um trabalho prévio Exato. muito brilhante de reunir ali as informações para a gente chegar lá municiado, mas quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação muito mais escancarada nesse sentido do que a gente esperava até, eu acho. Né? E aí, além da questão dele ser assumido como dono, assim, dentro das falas dos funcionários, tem essa questão do que ele tem ali dentro daquele resort, né? Que o próprio Felipe comentou. Tem o barco, mas assim, não só isso, assim, é uma região de... É uma reserva, né? E aí tem duas ilhas que foram onde começaram os empreendimentos da família Toffoli, né? Que pertence a um primo do Toffoli. E a partir dessas ilhas, eles construíram um resort. E aí, dentro do resort... Isso, a gente está falando... depois a gente foi checar, claro, né? Mas são informações que foram sendo dadas pelos funcionários e pelas pessoas da cidade. E é o que o Sam falou, assim, não era algo que a gente... Você falou extrair, mas eu acho que não chega nem a ser essa palavra. Porque acho que tem um pouco também de ser uma cidade do interior, onde é uma cidade muito pequena. As pessoas, elas se conhecem muito e elas... aquilo não faz parte da realidade delas, né? O ministro chegando com um jatinho e uma pessoa, por exemplo, um banqueiro que chega ali de helicóptero e passeia... Então, assim, aquilo obviamente chama atenção. Então, é algo que se comenta na cidade a todo momento, assim. As pessoas, elas ficam quase no ímpeto de contar essa história o tempo todo. E de falar, não, aqui e ali é do primo do ministro. E aí eles foram fazer o resort. E aí, além do resort em si, a gente sabe que tem outros empreendimentos da região que pertencem à família. Tem a questão do barco. O ministro, ele usa uma casa, né, de uma região de luxo. A Folha de São Paulo também esteve nessa casa. Outros veículos estiveram. Que é uma casa do resort que fica reservada só para ele, só para familiares. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria pontuar que essa questão que a Valentina está falando sobre Ribeirão Claro, sobre como existe um contraste muito grande entre a cidade de Ribeirão Claro e o que tem ali no resort. Então, uma dessas fontes da Valentina levou a gente um dia até a casa dela e lá tava era um homem, né? Tava lá a esposa dele. E eu lembro, tipo assim, sabe aquela cidade que você é tratado, acabou de chegar e te oferecem café, bolo, tipo assim, te tratam mesmo como se fosse você está visitando ali e te tratam com... te acolhem. A gente sentiu isso. É uma comunidade, eu acho que o que o Sam está querendo dizer é um ambiente... quem conhece o interior do Brasil sabe que a gente está falando, são pessoas... não humildes, mas simples. Não são pessoas de um contexto de empresários, são pessoas que vivem uma rotina simples, do cotidiano, com a porta da casa aberta, que elas te convidam para tomar um café. Então, assim, só da gente andar na cidade, o Sam com 1,90 m de altura, enfim, eu com cara de... Eles já estranhavam, aquilo já era uma coisa estranha. Então, além da questão do próprio... A região do resort, ela é completamente paralela, assim, com a realidade da cidade, porque é um lugar de milionário, assim, você vê que tem o resort, tem a casa, tem o condomínio, tem a ilha ali, que o primo construiu a casa. Então, é uma situação que ela é muito diferente da realidade das pessoas e que as pessoas, que chamam muita atenção para elas também. Então, elas também ficam querendo falar sobre aquilo e querendo que a gente descubra também, porque não só isso, assim, a gente recebeu informações de fontes que elas não iam exatamente dar informação pra gente, mas elas falaram assim, olha, eu já ouvi falar que aquilo ali é de tal pessoa. Você pode checar pra mim? Assim, porque é uma fofoca que corre tanto na cidade há tanto tempo que também tem uma curiosidade sobre aquilo. Felipe, e o que isso muda no caso Master? Qual que é o tamanho dessa reportagem? E também agradecer aos dois, porque uma coisa que a gente sempre acompanha, né? Eu, pelo menos, adorava aqueles filmes de jornalismo investigativo, onde você acompanhava o protagonista ou um conjunto de pessoas pegando algum caso, alguma coisa, e investigando, normalmente são histórias que demoram, né? Não é assim de repente. E eu sentia falta que no Brasil a gente tava meio que parado essa parte de jornalismo investigativo, de repente ter reportagens longas que você vê que a pessoa ficou meses
ou anos, às vezes, apurando as coisas e aí, de repente, aparece aquilo como a gente tinha no passado, né? Então, eu fico feliz que esse tipo de jornalismo ainda existe e ele é super benéfico, né, para a democracia. Exatamente, momento importante da imprensa em que vários veículos estão concorrendo para trazer atualizações, mais informações, novidades sobre um caso importante envolvendo uma autoridade muito poderosa. Existem muitas restrições, muitas vezes existem muitos receios de tratar de autoridades muito poderosas no Brasil, mas de repente um fio foi puxando o outro e a imprensa começou a disputar essa informação. E fizeram um ótimo trabalho, o Sam e a Valentina, outros repórteres também descobriram mais detalhes, e isso é fundamental, porque cada informação vai sendo acrescentada e você vai tendo um mosaico mais completo, vai montando aquela história, vai organizando o debate. Para a gente que faz análise, é muito importante para estabelecer todas as conexões, ver as relações de causa e efeito. Mas aí, para contextualizar... É difícil para a gente, porque essa teia... ela está espalhando para vários lugares, atingindo esquerda, direita, políticos, pessoas comuns, poderosos. Tem muita gente comparando com o caso do Epstein, né, que tem muita coisa envolvida. Então, cara, eu queria um panorama para a gente entender esse quadro. E isso é uma dessas linhas que estão sendo puxadas, né? Exato. Então vamos por partes para fazer aqui um resuminho. O que vincula esse caso do resort com a atualidade na atuação do Dias Toffoli é porque ele é relator do caso do Banco Master. E o cunhado do Vorkar, o Fabiano Zettel, ele está por trás de dois fundos que acabaram comprando uma participação de uma empresa dos dois irmãos do Toffoli. Ele tem mais irmãos, né? É uma empresa de dois irmãos do Toffoli, a Marit, que muita gente está botando ali, olha, Mari DT deve ser Dias Toffoli e tal, mas Dias Toffoli não é só ele, né? Ele é José Antônio Dias Toffoli, aí ele tem um irmão José Eugênio Dias Toffoli, o outro irmão é José Carlos Dias Toffoli, que são esses dois irmãos ligados a Marit, e ele tem mais irmãos, José Ticiano, etc. Mas, então, o cunhado do Vorkar, que é o dono do Banco Master, o Vorkar é o dono do Banco Master, o cunhado dele é o Fabiano Zettel. Ele comprou essa participação na Marit, que é uma empresa que tinha cotas em duas empresas do primo do Toffoli, o Mário Degani, que são duas empresas que administram o Tayaya. A Valentina falou Tayaya, eu ia até perguntar como é que eles pronunciam lá, se é Tayaya ou Tayaya. Eu já adotei o Tayaya. O problema sou eu mesmo. Você tá certo. Não, eu tenho problema com esse nome, eu não falo. Tayaya. Falo errado. Não, é que pra mim sai mais fácil o Tayaya, eu já adotei o Tayaya. Então, comprou participação na Marit, que tem cotas nas duas empresas do primo desse Mário Degani, que administram o resort. Então, todos ficaram sócios. O cunhado do Vorkar, os dois irmãos do Toffoli e o primo do Toffoli. Todos ficaram sócios na prática das empresas que administram o resort. Então, sócios no resort, na administração daquele empreendimento. E o Toffoli, ele, desde o começo da relatoria dele, que ele toma decisões absolutamente esdrúxulas, né? Depois a gente pode avaliar aqui, o Conrado fazia suas análises jurídicas, inclusive, mas ele assumiu a relatoria do caso do Master a partir de uma conexão que até agora não está muito esclarecida, porque tinha lá um documento encontrado na casa do Daniel Vorkar, que era de um negócio imobiliário, na verdade não concluído, com um deputado federal, que, portanto, tem foro privilegiado no Supremo. Ou seja, o STF é onde ele seria julgado. Então, por causa de um contrato que foi encontrado de um negócio não concluído, ele falou, não, tem tudo que subir para o Supremo Tribunal Federal, sendo que as outras pessoas, o Daniel Vorkar, o Fabiano Zettel, que é o cunhado dele, não tem foro privilegiado, não são parlamentares federais. Então já tem aí um elemento para se suspeitar da atuação do Toffoli. Mas não é só isso, ele foi tomando várias decisões bastante suspeitas. Ele determinou uma cariação antes de serem ouvidos os depoimentos individuais, uma cariação entre o Daniel Vorkar, o presidente do BRB, que é o Banco de Brasília, que tinha iniciado uma negociação para comprar o Master, e uma negociação que, enfim, envolvia ali créditos falsos e que acabou sendo interrompida pelo Banco Central. Então era entre o Daniel Vorkar, o presidente do BRB, que é o Paulo
Henrique Costa, né? São tantos Paulos agora que eu já estou me confundindo. E o diretor de fiscalização do Banco Central. Ou seja, que não é uma pessoa investigada. Então, cada um deveria dar o seu depoimento individual e depois, em caso de necessidade, por meio, principalmente de quem conduz as investigações, a Polícia Federal, etc., você poderia ter uma decisão por macariação. Ele resolveu jogar isso para o começo, aquilo lançou mais dúvida de que ele está querendo ser condescendente com o Vorcaro, colocou uma pergunta ali que era quase como: Vorcaro, o Banco Central fez certo em liquidar o seu banco? Que muita gente associa a você perguntar para um criminoso ou para qualquer pessoa que foi presa e tal, se a polícia está certa de te prender. E a delegada, inclusive, entrou em atrito com aquela decisão do Toffoli, dizendo que ia fazer as perguntas da polícia. Aí houve uma tensão, depois ela fez as do Toffoli, mas registrando na ata, no registro ali daquela tomada de depoimento, que aquela pergunta tinha vindo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é muito comum esse tipo de atitude. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.